Olá, eu sou a Janiele, bacharel em Direito. Este canal é para você que quer aprender leis e conteúdos jurídicos de forma prática e em áudio. Vamos juntos descomplicar o direito? Capítulo 3 dos Serviços Privados de Assistência à Saúde. Capítulo 1 do Funcionamento. Artigo 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Artigo 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde SUS, quanto às condições para seu funcionamento. Artigo 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Inciso 1º. Doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. Inciso 2º. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar. A linha A. Hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada e a linha B. Ações e pesquisas de planejamento familiar. Inciso 3º. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Inciso 4º. Demais casos previstos em legislação específica. Capítulo 2. Da participação complementar. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar nos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferências para participar do Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1º. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajustes e de pagamento da remuneração aludido neste artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Parágrafo 2º. Os serviços contratados submetem-se às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Parágrafo 3º vedado. Parágrafo 4º. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo 5º. Os valores a que se refere o caput deste artigo, como o conjunto das remunerações dos serviços de saúde, serão definidos no mês de dezembro de cada ano por meio de ato do Ministério da Saúde, devendo-se buscar a garantia da qualidade do atendimento, o equilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços e a preservação do valor real destinado à remuneração de serviços, observada a disponibilidade orçamentária e financeira. Título 2A. Da Telesaúde. Artigo 26A. A telesaúde abrange a prestação remota
de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal e obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1º, autonomia do profissional de saúde. Inciso 2º, consentimento livre e informado do paciente. Inciso 3º, direito de recusar ao atendimento na modalidade de telesaúde com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado. Inciso 4º, dignidade e valorização do profissional de saúde. Inciso 5º, assistência segura e com qualidade ao paciente. Inciso 6º, confidencialidade dos dados. Inciso 7º, promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde. Inciso 8º, estrita observância das atribuições legais de cada profissão. Inciso 9º, responsabilidade digital. Artigo 26b. Para fins desta lei, considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde à distância por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas. Parágrafo único. Os atos dos profissionais de saúde, quando praticados na modalidade de telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Artigo 26c. Ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento, e poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele, sempre que entender necessário. Artigo 26d. Compete aos Conselhos Federais de Fiscalização do Exercício Profissional a normatização ética relativa à prestação dos serviços previstos neste título, aplicando-se aos padrões normativos adotados para as modalidades de atendimento presencial, no que não colidirem com os preceitos desta lei. Artigo 26e. Na prestação de serviços por telesaúde, serão observadas as normas expedidas pelos órgãos de direção do Sistema Único de Saúde SUS, quanto às condições para seu funcionamento, observada a competência dos demais órgãos reguladores. Artigo 26f. O ato normativo que pretenda restringir a prestação de serviço de telesaúde deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida para que sejam evitados danos à saúde dos pacientes. Artigo 26g. A prática da telesaúde deve seguir as seguintes determinações. Inciso 1º. Ser realizada por consentimento livre e esclarecido do paciente ou de seu representante legal e sob responsabilidade do profissional da saúde. Inciso 2º. Prestar obediências aos ditames das leis 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet, 12.842, de 10 de julho de 2013, Lei do Ato Médico, 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, e nas hipóteses cabíveis aos ditames da Lei 13.787, de 27 de dezembro de 2018, Lei do Prontuário Eletrônico, incluído pela Lei 14.510, de 2022. Artigo 26-H. É dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, exclusivamente por meio da modalidade telesaúde. Título 4. Dos recursos humanos. Artigo 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo em cumprimento dos seguintes objetivos. Inciso 1º. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de
permanente aperfeiçoamento de pessoal. Inciso 2º, vetado. Inciso 3º, vetado. Inciso 4º, valorização da dedicação exclusiva dos serviços do Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Parágrafo 1º. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargo ou função de chefia, direção ou assessoramento. Artigo 29. Vetado. Artigo 30. As especializações na forma de treinamento em serviços sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional, instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Título 5 do financiamento, capítulo 1 dos recursos. Artigo 31. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades previstos em propostas elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: inciso 1º, vetado. Inciso 2º, serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. Inciso 3º, ajuda, contribuições, doações e donativo. Inciso 4º, alienações patrimoniais e rendimentos de capital. Inciso 5º, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. E, inciso 6º, rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Parágrafo 1º. Ao Sistema Único de Saúde SUS, caberá metade da receita de que trata o inciso 1º deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. Parágrafo 2º. As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. Parágrafo 3º. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde SUS serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação, SFH. Parágrafo 4º, vetado. Parágrafo 5º. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Parágrafo 6º, vetado. Capítulo 2 da Gestão Financeira. Artigo 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. Parágrafo 1º. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social
de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º vetado. Parágrafo 4º. O Ministério da Saúde acompanhará através de seu sistema de auditoria a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios, constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos. Caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Artigo 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, FNS, observando o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, serão observada a mesma proporção da despesa prevista em cada área no orçamento da Seguridade Social. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos. Inciso 1º. Perfil demográfico da região. Inciso 2º. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. Inciso 3º. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Inciso 4º. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Inciso 5º. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Inciso 6º. Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Inciso 7º. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Parágrafo 2º. Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Parágrafo 3º vetado. Parágrafo 4º vetado. Parágrafo 5º vetado. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. Capítulo 3. Do planejamento e do orçamento. Artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde SUS será ascendente do nível local até o federal, ouvindo seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Parágrafo 1º. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção no Sistema Único de Saúde SUS, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Parágrafo 2º. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde. Artigo 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Artigo 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios
a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa, das disposições finais e transitórias. Artigo 39, vetado. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º, vetado. Parágrafo 4º, vetado. Parágrafo 5º. A cessão de uso dos imóveis de propriedades do INAPS para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS, será feita de modo a preservá-los como patrimônio da segurança social. Parágrafo 6º. Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde, SUS, ou, eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontre mediante simples termo de recebimento. Parágrafo 7º, vetado. Parágrafo 8º. O acesso aos serviços de informática e bases de dados mantido pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. Artigo 40, vetado. Artigo 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. Artigo 42, vetado. Artigo 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos encontrados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Artigo 44, vetado. Artigo 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde, SUS, mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, nos limites conferidos pelas instituições a quem estejam vinculados. Parágrafo 1º. Os serviços de saúde de sistema estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. Parágrafo 2º. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde, SUS, conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. Artigo 46. O Sistema Único de Saúde, SUS, estabelecerá mecanismo de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisas aos serviços de saúde nos estados, Distrito Federal e municípios, e às empresas nacionais. Artigo 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde, SUS, organizará, no prazo de 2 anos, um Sistema Nacional de Informações em Saúde, integrando em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. Artigo 47-A. O SUS contará com um sistema de dados públicos mantido pelo Ministério da Saúde que conterá informações sobre o tempo médio de espera para a realização de consultas, de procedimentos de exame e de demais ações e serviços de atenção especializada à saúde. Parágrafo 1º.
Compete ao Ministério da Saúde regulamentar o sistema de que trata o caput deste artigo, especialmente quanto à interoperabilidade para recebimento dos dados dos entes federativos, permitida a gestão compartilhada pela União e pelos entes subordinacionais, garantidos o atendimento aos princípios e os parâmetros estabelecidos na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quando aplicáveis. Parágrafo 2º. As secretarias estaduais, distrital e municipais de saúde deverão garantir o registro das informações da regulação assistencial em seu âmbito de gestão e enviar obrigatoriamente os dados ao Ministério da Saúde. Parágrafo 3º. Os pedidos de novas habilitações, credenciamentos e majoração de valores relacionados à prestação de serviços estabelecidos pelas políticas e pelos programas de atenção especializada à saúde somente serão analisados e concedidos na forma prevista no regulamento de que trata o parágrafo 1º para os entes federativos que cumprirem o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 48, vetado. Artigo 49, vetado. Artigo 50. Os convênios entre a União, os Estados e os municípios, celebrados para implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde, ficarão resididos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 51, vetado. Artigo 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui-se crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, Código Penal, artigo 315, a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde SUS em finalidades diversas das previstas nesta lei. Artigo 53, vetado. Artigo 53-A. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem, e são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. Artigo 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 55. São revogados a Lei 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei 6.229, de 17 de julho de 1975 e demais disposições em contrário. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, comente e compartilha, para que a gente consiga fazer mais conteúdos. Obrigado.